Saudação para você que acompanha! Estamos começando mais um Arauto Saúde. Oferecimento de Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo e Instituto Regional de Especialidades Médicas, em anexo ao Hospital Monte Alverne, com a especialidade da otorrinolaringologia e da reumatologia. Hoje o assunto, os riscos das dietas, o projeto do verão, a dieta sem o acompanhamento devido. Nós estamos no consultório da nutricionista com mais de 20 anos de experiência, a Marielle Kliman, que vai conversar conosco. Marielle, seja bem-vinda a Arauto. O que a gente pode introduzir? Tem risco uma dieta sem acompanhamento? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Eduardo, pela oportunidade. Sim, de fato, né? Nós temos essas conhecidas dietas verão, que são realizados alguns protocolos para emagrecimento rápido. Essas dietas, elas quando não realizadas com acompanhamento profissional, elas podem sim causar alguns riscos à saúde e até mesmo influenciar negativamente no comportamento alimentar a longo prazo, porque elas são caracterizadas por dietas de restrição calórica severa e também uma redução drástica no consumo de nutrientes essenciais para o nosso organismo. E quando a gente fala nessa restrição, quais são os riscos? O que pode influenciar a falta de energia, por exemplo? Então, essas dietas, né, como elas são dietas de restrição, e elas geralmente elas não seguem um protocolo individualizado. Muitas vezes elas são encontradas facilmente na internet, esses protocolos, e as pessoas elas acabam optando por esse tipo de dieta pela facilidade, por estar ali na internet, né? O que acontece? Essas dietas, como eu expliquei, elas podem em algum momento desencadear distúrbios, né, disfunções no comportamento alimentar, levando inclusive depois do momento de realizado a dieta restritiva, levar a compulsão alimentar. E aí tu acaba fazendo uma disfunção no comportamento alimentar, acaba atrapalhando negativamente o comportamento, a relação com a comida, com a alimentação a posteriori. A gente acompanha muitos nutricionistas que sempre falam que o problema não é o alimento, mas a quantidade. E muitas vezes na internet colocam o carboidrato, o pão, o arroz, a massa como grande vilão. Na nutrição, a nutricionista tem um vilão? A gente pode colocar dessa forma ou tem algo que é errado comer? De forma alguma. O que a gente precisa analisar é o contexto da alimentação e não apenas um grupo de alimento, um grupo de nutrientes, né? A gente não pode banalizar, por exemplo, que o carboidrato é o vilão, mas em excesso ele também não faz bem. Então, nesse contexto das dietas restritivas para emagrecimento rápido, o que a gente percebe, né? Elas são feitas sem acompanhamento profissional, sem esse olhar profissional e sem uma personalização. Não existe um contexto todo atrás da elaboração desses protocolos, né? Quando não realizados por profissionais, claro. E muitas vezes existe a restrição de nutrientes bem importantes, como vitaminas e minerais. E eu cito então as vitaminas do complexo B, que são muito importantes para a função mitocondrial, né? Para que a gente não se sinta com cansaço crônico, com irritabilidade, dor de cabeça, né? Para que a gente não tenha esses sintomas. Também o ferro, o magnésio, que já é deficiente na nossa alimentação, e aí com essas dietas restritivas acaba ficando mais deficiente ainda, né? Mais insuficiente na questão. E as proteínas e as fibras. Então, que são elementos fundamentais para que a gente possa ter uma saúde metabólica adequada, né? Uma saúde metabólica em equilíbrio. O que acontece? Quando as dietas restritivas são realizadas sem acompanhamento, né? Tu tende a reduzir proteínas muitas vezes também da tua alimentação. E as proteínas, elas são fundamentais, elas desempenham papel essencial na regulação metabólica, né? Na produção de hormônios, por exemplo, que regulam o apetite, como a leptina,
hormônios que regulam o nosso perfil glicêmico, que equilibram o nosso perfil glicêmico, como a insulina, e também o hormônio do crescimento, que é o GH, para a nossa massa muscular. Então, essas dietas restritivas, sem acompanhamento, novamente eu enfatizo isso, elas acabam te debilitando, né? Então, elas prejudicam a tua composição corporal, principalmente, além de te deixar cansado, irritado, com falta com baixa produtividade no trabalho, nos estudos, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado com relação a isso. Para finalizar, resumindo tudo isso, a orientação é: busque um profissional. Então, Eduardo, fazendo uma analogia como se o nosso corpo fosse um carro, as dietas restritivas, elas não nos fornecem um combustível de qualidade. Então, quando a gente busca um desempenho bom, né, para o nosso carro, que a gente quer, por exemplo, acelerar ao máximo, quer fazer com que ele ande rápido, quer que ele desempenhe bem, a gente precisa colocar um combustível de qualidade, porque se tu fores colocar um combustível que não tem essa qualidade adequada, ele não vai desempenhar dessa forma. Ele até pode desempenhar, mas não a longo prazo. Então, e também o esforço que esse motor do carro vai precisar fazer vai ser muito grande, e isso pode danificar esse motor no decorrer do tempo. Da mesma forma, as dietas restritivas fazem isso no nosso organismo, porque elas não nos fornecem todos os nutrientes essenciais que nós precisamos para o organismo desempenhar plenamente. Então, as dietas de projeto verão, assim como o uso de medicamentos para emagrecimento rápido sem acompanhamento médico, eles são um atalho arriscado. Eu não considero que esse investimento de tempo e de dinheiro valham a pena. Então, sempre é importante buscar uma orientação de um médico, de uma nutricionista, de um médico nutrólogo, para que eles possam realmente te orientar nesse objetivo de emagrecimento rápido, mas que não seja feito sem acompanhamento, porque aí os riscos que nós temos com relação à saúde podem ser graves a longo prazo, e principalmente o comportamento alimentar pode também ser prejudicado. E o que não vale a pena para nós nesse momento, né? Que nós estamos buscando sempre a construção da saúde, e o comportamento alimentar, ele é muito importante nesse processo de construção de saúde. Nutricionista Marielle Kliman, agradeço a atenção, a disponibilidade, as dicas. Um bom 2024. Muito obrigada, Eduardo. Arauto, do jeito que você sempre quis. Arauto Saúde volta na semana que vem com mais dicas, interesses da comunidade. Até a próxima!